Sobre o tema proposto, eu preciso antes me apresentar para quem não me conhece, né? O meu nome é Túlio, eu tenho aí 10 anos de advocacia criminal, sou especialista em direito penal e processo penal pela BD Conch, tenho aí extensão em habeas corpus e tribunal do júri, sou professor universitário, atuo também aí no projeto de mentoria jurídica para advogados criminalistas e também sou membro aí da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas. Se você quiser me achar, estamos lá no Instagram e tem aí o nosso site também, mas vamos direto para aquilo que importa, né? Que é o tema de hoje, e a atuação prática do advogado em delegacia de polícia. À medida que você for tendo dúvida, você pode deixar sua pergunta aí no chat do YouTube, que a gente, ao final, vai estar aí tentando responder e esclarecer as dúvidas que surgirem, ok? Então, assim, a atuação do advogado em delegacia, ela é sempre muito delicada. Inevitavelmente, ali naquele ambiente, há um embate de interesses entre os policiais e os advogados. É importante entendermos que nesse jogo, e eu digo jogo aqui não de uma forma jocosa, mas um jogo de interesses mesmo, o policial ele quer identificar os indícios do crime e a autoria. Ele quer isso, ele visa isso ali. E o advogado, ele quer ali, de certa forma, eximir o seu cliente dentro das possibilidades e fazer com que a justiça seja aplicada ali, naquele ambiente. E eu digo isso porque eu, particularmente, nunca vi um inquérito ser feito para inocentar alguém. Eu nunca vi uma preocupação extrema em fase ali de delegacia do indúbio pro réu, por exemplo. E eu digo isso porque estamos entre colegas e porque eu vivo da advocacia criminal, eu atuo há 10 anos e eu vejo isso acontecendo. Com isso em mente, é importante pensarmos estrategicamente para não inflamar os ânimos ou mesmo prejudicar um cliente ali no momento da atuação na delegacia. Para começo de conversa, vamos imaginar aqui uma cena, e eu te convido a imaginar junto comigo aqui. Seu telefone toca nesse momento, e é um cliente dizendo para você: doutor, doutora, olha, eu recebi uma intimação para comparecer na delegacia, dia tal, hora tal. Você vai lá, olha na sua agenda, vê que tem disponibilidade para comparecer no dia e fala com ele: ok, vamos lá. E você comparece com o seu cliente no dia na delegacia, correto? Não, não está correto. É aí que começa a necessidade de estarmos atentos a cada detalhe, para que o nosso cliente não seja exposto ao risco. Olha só, você já pensou de você chegar na delegacia com o seu cliente que foi intimado para um depoimento e ele ser preso na sua frente porque existia um mandado de prisão e você não sabia, e você não ter nada a se fazer? Muitas das vezes você antes ali disse assim para o cliente: não, é tranquilo, você está indo lá só para prestar um depoimento de testemunha. E quando chega lá, é surpreendido com mandado de prisão por outro procedimento que às vezes seu cliente nem tinha ciência. Já pensou que, dependendo dos fatos a serem esclarecidos ali para o seu cliente, ele pode acabar se incriminando por não ter tido uma ciência prévia do que se tratava dos fatos que, afinal, ele ia se manifestar ali? Olha, com esses riscos, o que eu sugiro a vocês fazerem para, quando forem comparecer em sede policial, são alguns passos e que eu vou compartilhar com vocês aqui. O primeiro que vocês devem fazer é uma pesquisa de mandados de prisão e processos. E como que você pode fazer isso? Através de um aplicativo para o celular, por exemplo. O Cinesp Cidadão, ele está disponível para você baixar
e você pode ali com os dados, com o nome do seu cliente, nome da genitora, você fazer a pesquisa e ali vai tentar localizar mandados de prisão expedido em desfavor do seu cliente. E você pode também fazer a pesquisa através do site do Banco Nacional de Mandados de Prisão, e que está aí o site. Esse material vai ser encaminhado para você que fez a inscrição. Depois vai ser encaminhado aí por e-mail para você. Ah, mas como que eu faço essa pesquisa, Túlio? Primeiro, se o cliente te ligou, você precisou tratar com ele de honorários, precisou fazer uma procuração, você já tem os dados dele. E com os dados dele, é muito simples você fazer essa pesquisa. É só você preencher e você vai conseguir, aí, com os dados dele, localizar se existe ou não algum mandado de prisão. Mas você, além dessa pesquisa no Banco Nacional de Mandado de Prisão, eu também te recomendo, e eu faço isso no dia a dia, eu também pesquiso os antecedentes criminais dele, seja na Polícia Civil, seja na Polícia Federal, para que eu possa ver ali o histórico desse cliente. E eu já ir para a delegacia preparado, ciente de quem ele é, ciente dos riscos que acontecem. Olha, um cliente meu, eu vou compartilhar algo aqui que aconteceu. Vida real, tá? Vida real. Eu já tive clientes que eu descobri mandados de prisão em nome dele que haviam sido expedidos há mais de 5 anos. O mandado de prisão estava no sistema, ele não tinha ciência desse mandado de prisão, ele não havia, obviamente, sido preso, mas estava lá, correndo esse risco. E ele se envolveu em um acidente de trânsito, onde houve ali uma lesão corporal. Não foi feito o registro no momento ali, não foi para a delegacia, mas posteriormente ele recebeu uma intimação para comparecer na delegacia referente àquele fato. Ele me ligou. Doutor, recebi uma intimação. Preciso comparecer na delegacia, acho que foi aquela questão do acidente. Eu, ok, vamos ver aqui a minha disponibilidade. E eu fiz a consulta. E nessa consulta, eu descobri o mandado de prisão em nome dele, expedido por um processo que um outro colega patrocinava em um outro estado e que, pela simples ausência de informação de endereço atualizado, o juiz de lá havia expedido um mandado de prisão contra esse cliente meu. Esse cliente era um empresário, um homem bem-sucedido, um homem bem visto na sociedade. Imagina bem se ele comparece na delegacia aquele dia, sem que antes eu tivesse feito esse procedimento. Ele ia ser preso. E eu não tinha nada para fazer. Então, o que eu fiz após essas pesquisas e ter localizado esse mandado de prisão, eu entrei em contato com a delegacia, reagendei o comparecimento dele na delegacia, fui até a comarca onde havia expedido aquele mandado de prisão, consegui uma contraordem para recolher aquele mandado de prisão e só depois disso eu compareci com ele na delegacia. Uma pesquisa simples. E você tem em mãos aí para estar fazendo, com os dados que o seu cliente te passa, e que muitos não se atentam a isso. Você também deve fazer pesquisas de processos nos tribunais, Tribunal do Rio, no Tribunal Federal, para você ter certeza. Às vezes, seu cliente nem sabe de uma existência de um processo e pode ser mais um serviço que você vai acabar fechando com ele ali. Mas isso são coisas que você gasta aí, no máximo 15, 20 minutos, fazendo todas essas pesquisas, e vai dar uma segurança, e o seu cliente vai ver em você também um zelo com ele diferente de muitos. Mas eu preciso aqui deixar um alerta para você muito importante. Muito importante. Todas essas pesquisas não garantem a inexistência de um mandado de prisão, mas minimizam a possibilidade. Muitas das vezes eu vejo que algumas delegacias e até algumas comarcas, cartórios, eles não fazem a comunicação imediata do mandado de prisão no Banco Nacional de Mandado de Prisão. E aí, quando você fizer a pesquisa através do Cinesp ou através do site,
não vai aparecer aquele mandado de prisão. E aí você fala, se não apareceu, não existe. E aí chega lá e ele é preso. Então, assim, mesmo com todas essas pesquisas, você não tem como dar 100% de certeza de que não existe nada. Porque pode ter processo em segredo de justiça, pode ter mandado de prisão que ainda não consta no Banco Nacional de Mandado de Prisão, mas vai constar lá na delegacia, no sistema, quando for consultar ali o RG do seu cliente. Então, você imagina bem, se mesmo com todas essas pesquisas você não consegue ter 100% de certeza, imagina sem pesquisa alguma o risco com o qual você não está apresentando aí o seu cliente, tá? Mas, passo 2. Assim que você for constituído, entre em contato com a delegacia. Então, nós falamos, o cliente te ligou, disse da informação dessa intimação, você fez todas essas pesquisas prévias com os dados dele, não localizou nada, vamos dizer assim, agora você vai, com a procuração, fazer um contato com a delegacia. É direito tanto do indiciado de ter acesso ali ao inquérito e todos os elementos de prova já documentados, como está lá na súmula vinculante do STF 14, quanto do advogado, é prerrogativa dele ter acesso também a todos os elementos de prova já documentados, que está lá no artigo 7º, inciso 14, da Lei 8.906, que é o nosso estatuto. É direito, é prerrogativa, é direito do indiciado e prerrogativa do advogado. Acontece muito de se chegar na delegacia e não darem acesso ao inquérito. E aí eles dão a desculpa de que, hoje não é o plantão do investigador responsável por esse inquérito. O inquérito está concluso com o delegado, está lá no gabinete dele. Não, o inquérito está trancado. Está trancado aqui numa escrivaninha e a gente não tem a chave. Eu já ouvi isso. Nesse momento, você sabe que é direito do seu cliente, você sabe que é prerrogativa sua como advogado, mas você precisa avaliar se esse é o momento de você criar uma indisposição, vamos dizer assim. Afinal, nós estamos diariamente na delegacia por outros tantos motivos e por outros tantos clientes. Então, nesse caso, quando dificultam o acesso, eu sugiro alguns passos para você, tá? O primeiro passo, como eu disse, pondere a urgência. É urgente? Você tem necessidade urgente de ter acesso ali a esse inquérito? Não, às vezes você não tem uma urgência tão urgente, vamos dizer assim, porque tudo para nós é urgente, né? Como advogados. Eu posso deixar postergar para amanhã ou para depois de amanhã, porque não é nada que demanda de tanta urgência assim. Ou não, é urgente, eu não posso postergar. Então, se você não pode postergar, nós vamos aqui para o passo 2. Peça para falar diretamente com o delegado. Normalmente, eles vão ali para dentro, fala com o delegado e tal, já volta e dão acesso. Conversei lá com o doutor, está aqui o inquérito e tal, não sei o quê. Beleza, legal, está na mão. Se não resolver, o que eu te recomendo é fazer uma petição. Não adianta você fazer textão de Facebook, postar stories no Instagram, nada disso, reclamar no grupo de advogados. Eu fui lá na delegacia e não tive acesso ao inquérito. Você precisa materializar. Você precisa materializar essa negativa. E como que você vai materializar essa negativa? A petição é uma forma. Você vai lá e faz a petição, mencionando dia tal, hora tal, eu estive na delegacia sendo atendido pelo servidor tal, e que após requerido acesso ao inquérito, esse não foi concedido sob tal argumento. Que o investigador não está aqui, não é escala, está com o delegado, você bota lá o argumento. E aí você fundamenta. E por força da súmula vinculante 14 do STF,
do artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da Advocacia. É direito do indiciado e prerrogativa do advogado ter acesso ao inquérito. E que a negativa pode se considerar cerceamento de defesa e ofensa a prerrogativas desse advogado que peticiona. Sendo assim, requer a concessão imediata de vistas do inquérito, na forma como já requerida. Ponto, você está formalizando aquela arbitrariedade. Se ainda assim persistirem em não te conceder, aí chega o momento, aciona a comissão de prerrogativas. A nossa seccional tem um telefone, que é um plantão de prerrogativas 24 horas, onde você pode acioná-los. Atende para o WhatsApp e ligação. Acione a prerrogativas, que eles vão comparecer na delegacia e, se chegar o caso extremo, vão manejar o mandado de segurança contra a autoridade coatora. E para manejar esse mandado, essa petição aí que você protocolou no inquérito é fundamental, porque ela materializa aquela arbitrariedade, a ilegalidade do ato, certo? Então, vamos lá. Você já fez as pesquisas, você já entrou em contato com a delegacia, teve acesso ao inquérito, e agora chega o momento do depoimento, que é um momento crucial. Após os passos acima, nós presumimos que o seu cliente ele não tenha mais risco de ser preso. E presumimos ainda que você já o cientificou de todas as provas que constam naquele inquérito. Lembrem que aqui não estamos falando ainda da prisão em flagrante. A prisão em flagrante eu vou falar um pouco mais à frente. Aqui estamos falando daquele cliente que recebeu uma intimação para comparecer na delegacia, certo? Então, você já minimizou os riscos, já deu ciência para o seu cliente de tudo que está sendo ali acusado, vamos dizer assim, ou se ele for uma testemunha, de tudo que o fato ali é relatado e como que ele foi envolvido como testemunha, e que ele deve prestar depoimento, a forma como é prestado depoimento. Agora é o momento de você alinhar a estratégia com o seu cliente. A primeira coisa que eu sempre digo é: nunca minta, e muito menos crie uma história para o seu cliente contar. Meus amigos e minhas amigas, muitas das vezes o cliente chega para você, advogado e advogada, querendo que você invente ali o conto do vigário, querendo que você crie uma mentira perfeita para que ele possa se safar. E sabe por que isso? Porque na televisão é assim, nos filmes é assim que é relatado, nas novelas que eles assistem é assim que é relatado. E acaba que isso cria uma cultura. Nunca minta, e muito menos crie uma história para o seu cliente contar. Olha, eu vou te alinhar aqui, ó, é isso que você deve dizer. Mas, doutor, não aconteceu assim. Não, mas isso aqui é o perfeito e tal. Nunca faça isso. Você, além de estar indo contra a ética profissional, você está incorrendo num risco muito sério. Tudo dando errado. O primeiro que vai para a fogueira é você. O primeiro que vai ser queimado é você. O que você pode fazer é orientar para que alguma informação possa ser omitida. Ou orientar para dar ênfase em um ponto. Ou apresentar os fatos sobre um outro ponto de vista, mas jamais mentir. Se o cliente decidir mentir, deixe claro que essa decisão é dele. E deixe claro ele das consequências. As consequências que ele pode arcar com isso. Não por falso testemunho, porque ele não está incorrendo nesse risco se ele for ali
alvo da investigação, mas por ter a versão descredibilizada quando contraposta com as demais provas e testemunhas. Eu digo que a mentira vai até onde a verdade chega. A gente já participou de cursos para inquirição de testemunhas e etc. E o que dizem ali sempre os estudiosos da área é que uma mentira ela não consegue se sustentar por várias versões. Principalmente se você utiliza de técnicas apropriadas para inquirição, onde você consegue desconstruir uma ordem mental da mentira e acabar ali escancarando que aquele sujeito, aquela pessoa, estava apenas encenando algo. A mentira vai até onde a verdade chega. O silêncio também, ele pode ser estratégico para a linha de defesa processual. Como eu já disse, eu nunca vi um inquérito ser feito para absolver alguém. Eles procuram um suspeito e, a partir desse suspeito, eles começam a tentar ligações com todas as provas. É isso que eles fazem normalmente. E pensando nisso, eu, na maioria das vezes, oriento o cliente, na delegacia, ficar em silêncio. Mas ouçam bem, eu não sou dono da verdade. Eu estou compartilhando com vocês aqui a minha experiência. Não que isso deve ser uma lei, que você deve seguir isso com todo cliente. Não. Eu normalmente oriento para que ele fique em silêncio. Quando depor, eu oriento num silêncio seletivo, vamos dizer, onde ele responde somente algumas perguntas. Outras, ele fica em silêncio. E é direito dele essa postura. Tá? Ninguém pode negar esse direito a ele. Para mim, quando se fala em sede policial, a estratégia ela deve ser algo muito bem elaborada pelo advogado, porque ali está o subsídio da denúncia. Ali está a vinculação da versão que o seu cliente vai dizer. E se ao longo do processo não se conseguem provas suficientes para condená-lo, muitas das vezes foi o que ele disse que vai ser utilizado. Então, é necessário pensar muito bem. Na delegacia costuma ter muito a conversa assim, olha, fala, é melhor você falar que a gente vai te ajudar, a gente quer te ajudar. Fala aí que a gente vai melhorar para você a sua situação. Costuma-se muito os policiais falarem isso para os clientes no momento da prisão, né? Só que lembrem da teoria dos jogos. Lembrem do interesse de quem está ali a dizer isso. E eu, novamente digo, nunca vi um inquérito ser feito para absolver alguém. Tá? Então, reflitam bastante sobre isso, porque o silêncio, às vezes, é a melhor arma ali, porque muitas das vezes o que ele falar não vai adiantar para que ele saia, vamos dizer assim, daquele indiciamento, mas pode servir para o comprometer. E se escolher falar, o que eu adoto é que tenha um silêncio seletivo, escolhendo ali as perguntas, eu estou do lado dele, escolhendo as perguntas ali que ele irá responder ou não. É direito, é direito. Então não tem o que se discutir, certo? Um ponto que é muito importante também da gente conversar é sobre a postura do advogado durante ali a atuação na delegacia, principalmente enquanto acompanha o seu cliente. Já vi advogados assim, se portarem como se ali fosse um ambiente de audiência. E não é um ambiente de audiência.
não é um ambiente onde o contraditório pode ser exercido de forma plena. A plenitude do contraditório não pode ser exercido ali. E a gente precisa ter essa consciência. O artigo 14 do Código de Processo Penal, ele prevê que o ofendido ou o seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Ou seja, pode requerer qualquer diligência. Se ela vai ser realizada, depende da autoridade a quem você requer. Eu posso requerer para o delegado, por exemplo, fazer uma petição, e eu aconselho isso, fazer uma petição requerendo, por exemplo, a oitiva de testemunhas, requerendo, por exemplo, que seja solicitado as mídias de câmeras de segurança de um determinado local onde aconteceu um fato. E mesmo que a autoridade não conceda, não, indefiro, não vamos fazer e tal, mesmo que não conceda, esse pedido seu, lá na sede policial, pode ser uma grande argumentação, principalmente quando a gente trata de plenário do júri. Se você pediu, por exemplo, imagens de câmeras, se você pediu, por exemplo, a reconstituição local do crime, e tudo isso aí foi indeferido, você tem um ótimo argumento para utilizar em plenário para os jurados, dizendo que o seu interesse era esclarecer os fatos, que o seu interesse era contribuir com a justiça. Porém, a autoridade competente pela investigação entendeu por bem não. Amarrou as mãos da defesa. Olha que argumento que você tem. E aí, novamente, eu digo, pense estrategicamente. O que você está fazendo ali na delegacia vai refletir no futuro processo. No futuro processo, seja do plenário do júri, ou seja, processo por crimes comuns. É importante você pensar estrategicamente. Túlio, eu já sei que o hábito desse delegado não é deferir nada que a gente pede lá. Pensa mesmo assim, porque, como eu disse, isso aí pode ser uma causa de nulidade por cerceamento de defesa, que eventualmente, dependendo da circunstância, você pode alegar. Pode surgir ali até uma tese de possível trancamento desse inquérito. Várias coisas podem surgir de acordo com que você for um advogado, uma advogada que tem uma proatividade desde ali do ambiente de delegacia. Bom, mas eu falei do artigo 14 do Código de Processo Penal, mas eu também preciso falar do artigo 7º, inciso 21 do nosso estatuto, que prevê o seguinte: é prerrogativa do advogado e da advogada assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e subsequente de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrente ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da apuração. 4, apresentar razões e quesitos. Você pode quesitar para o perito, você pode apresentar quesitos para a testemunha, você pode apresentar quesitos para o indiciado, e você, é prerrogativa sua estar ao lado do cliente ali no ato de todas as investigações que ele for envolvido, se ele vai ser ouvido, se ele vai ser ali contraposto com outra testemunha, passar por uma acariação. É direito seu, mas nós precisamos enxergar a prerrogativa do advogado como, na verdade, uma defesa para o cliente. Aqui, na verdade, não é uma prerrogativa para conceder direitos a advogados, não. É uma prerrogativa para garantir ao sujeito que está sendo ali alvo de um indiciamento que ele tenha ao lado dele um advogado, uma advogada, para garantir a ele ali a livre defesa dele com todas as armas que ele tem direito.
As prerrogativas do advogado são muito mais do que direitos do advogado, são defesas para o seu cliente. Passe a enxergar assim. Então, aqui, quando diz que você pode apresentar razões e quesitos, apresente. Apresente porque, como eu te disse, pode surgir ali uma importante linha estratégica para você trabalhar dentro do processo criminal. Ali você está plantando. É no início que você consegue plantar tudo. Eu tenho casos, por exemplo, que eu já fiz pedidos de perícia e que eu nem insisti, para te falar a verdade. Fiz o pedido, a autoridade não observou, e lá na frente, em plenário do júri, eu digo, olha, inclusive eu fiz o pedido, só que nunca foi concedido. E isso tem um impacto muito grande diante ali de, principalmente, de jurados. E por isso eu digo que a nossa postura na delegacia, ela deve ser de acompanhar a legalidade do ato. E caso a gente verifique ali, em algum momento, que o cliente está prestando depoimento e se comprometendo, você pode até mesmo ali interferir. Dizer, olha, eu te oriento para que daqui em diante você fique em silêncio. Porque às vezes o cliente optou. Olha, eu quero depor. Tudo bem, é o direito dele. E você pode, se ver que ele está se enrolando, olha, seu fulano, e eu, como seu advogado, te oriento para que a partir desse momento você permaneça em silêncio, é direito seu, e isso não vai te trazer prejuízo algum. Você pode interferir nesse momento. No mais, nós não podemos interferir na colheita do depoimento. Não pode ali ficar interrompendo ali o delegado ou o investigador, interferindo nas suas perguntas. Normalmente, no final dos depoimentos, os investigadores da polícia, eles até permitem, o delegado, permitem que nós possamos ler o depoimento, revisar algum ponto, até fazer alguma pergunta. Agora, tudo isso vai da nossa postura. Se você, desde o início, sem motivo algum, já inicia com uma postura belicosa, uma postura ali grossa, vamos dizer, possivelmente dali em diante seu tratamento também vai ser áspero. Possivelmente seu tratamento vai ser áspero dali em diante. Então você precisa refletir sobre a sua postura ali. Ali não é uma audiência. Ali não existe a plenitude do contraditório. Existe um contraditório bem controlado, mas a plenitude dele não existe, tá? E aí a gente já trouxe aqui os pontos anteriores, né? Contato do cliente, pesquisa de mandados e processo, o contato com a delegacia, acesso ao inquérito, orientação ao seu cliente. E agora a gente vem dizer sobre o indiciamento. O que é o indiciamento? Muitas das vezes a delegacia está ali numa verificação prévia de inquérito. Ainda não se tornou um inquérito. Receberam notícias, estão ouvindo aqui e ali, para ver se tem materialidade, para ver se tem indício de autoria, e isso ainda não se tornou um inquérito. Ainda não existe um suspeito. A partir do momento que é feita ali essa prévia de provas, vamos dizer, o delegado, entendendo que há indícios de autoria e materialidade, ele vai indiciar. É um ato do delegado. Ele vai indiciar o sujeito. Eu já vi indiciamento de 2 linhas. O sujeito diz ali, ó, recebida informações do cometimento de tal crime, da autoria sendo feita por fulano de tal, indicia-se, instaura-se um inquérito e ponto. E aí vem uma importante alteração legislativa de 2013, que diz o seguinte, no artigo 2º, parágrafo 6º, o indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e as circunstâncias. Observem bem, deverá indicar a autoria, a materialidade
e as circunstâncias. Não adianta vir ali um despacho de 2 linhas, não. Ele precisa fazer uma análise fundamentada, técnico-jurídica, e apontar ali a autoria, materialidade e circunstância. Então, você, quando for contactado pelo cliente, se perceber que já é um inquérito em andamento e etc., o que você deve fazer o primeiro ato que você deve analisar é o indiciamento. Vai lá e verifica como que o delegado indiciou. Se foi feito através, desculpa a expressão, né, mas de uma decisão porca, desleixada, isso aí pode gerar o direito de você impetrar um habeas corpus para o trancamento desse inquérito. Você vai entrar com habeas corpus para o juiz da comarca, que é a autoridade ali superior a essa que é a coatora, para você trancar esse inquérito. Então, muitas pessoas deixam de observar o indiciamento por causa da correria do dia a dia, mas aí, novamente, eu digo a importância de se especializar, a importância de você ter um nicho para que você possa estar por dentro do que está ocorrendo. Analisem o ato que indiciou o seu cliente. Está lá atendendo a esses requisitos? Tem lá uma análise técnico-jurídica do fato, não uma análise técnica-jurídica genérica, que traz artigos de lei, que traz jurisprudência, mas que não discute ali o fato? Tem lá a indicação da autoria, da materialidade de suas circunstâncias? Se tem, vamos partir para a próxima página, né? Vamos analisar as provas. Se não tem, habeas corpus. Vamos trancar. Vamos brigar para trancar isso. Tá? Então, esse artigo é muito importante. É muito importante para que você possa analisar. Tá? É muito importante para que você possa analisar. Vamos lá. Dicas para atuação agora em flagrante, certo? Vejam bem, a gente até aqui trouxe muitas informações que podem ser utilizadas nesse momento também, nesse momento do flagrante. Muita coisa que a gente trouxe até aqui, você vai aproveitar para agora. Então, agora eu vou também trazer dicas assim que são mais específicas sobre esse ato que é tão peculiar. Algumas ferramentas, elas são importantes. E você vai entender por quê, porque é muito dinâmico a forma como o flagrante acontece. Primeiro, quando que começa o trabalho do advogado no atendimento de um flagrante? Você já parou para pensar nisso? Quando que começa? Começa lá na delegacia? Não. Começa já no telefone. E por isso é importante você ter algumas ferramentas que eu vou compartilhar aqui contigo. Caneta espiã, smartwatch, celular ou gravador discreto. Não é ter tudo isso, não. É ter pelo menos um desses, um celular. Um celular já é suficiente. Por que isso? Para você gravar. Se você vai comparecer numa delegacia e, às vezes, ali no flagrante, no calor da emoção, é onde você pode ser alvo de uma violação de prerrogativa, ou o seu cliente ser alvo ali de uma civícia, alguma coisa, você olha, ele está todo machucado, eu já passei por isso. Você pega o seu celular, tira foto, ou você já chega ali gravando o áudio, bota ele no bolso, bota ali tranquilo, ele, vamos dizer assim, bem discreto, né? Você não vai ficar assim, ó. E aí, senhor policial, o que aconteceu? Porque aí não vai dar nada, né? Mas você bota ele bem discreto no bolso ou na bolsa. Se você usar um smartwatch, ativa ali o modo de gravação dele. E um gravador discreto também, porque tem alguns gravadores que tem um microfone aqui que você fica igual o Silvio Santos, também não vai ter serventia se não for discreto. Mas grave, eu tenho o hábito de gravar tudo. Dão horas de gravação, porque um flagrante, eu vou te falar que não vai levar menos de 6 horas, não. Tá? E eles acontecem sempre nos horários mais impróprios que tem.
nunca acontece numa terça-feira, 9 da manhã. Ele vai acontecer numa sexta-feira, 8 da noite, num sábado, 4:30 da tarde, num domingo à noite. E aí você vai ficar longas horas ali, tá? Então, assim, eu gravo tudo. Até para me ouvir depois de novo o depoimento do policial, depoimento do meu cliente, se ele prestou depoimento de uma testemunha, ouço tudo ali, tá? Então é muito importante porque dessa forma você materializa também se houve alguma violação à sua prerrogativa, tá? E é importante dizer aqui, porque existe um mito, não pode gravar. Se eu for um dos interlocutores da conversa, eu posso gravar. O que você não pode fazer é, vamos dizer assim, sorrateiramente, deixar o celular lá na mesa do inspetor, sair e deixar ele conversando com o policial e o celular gravando. Isso você não pode fazer. Agora, se você for um dos interlocutores, é perfeitamente autorizado, tá? Isso aí é pacífico na jurisprudência, a STJ já se manifestou nesse sentido, não tem irregularidade nenhuma e você pode utilizar desse áudio, certo? A máquina de cartão de crédito, por quê? Porque o cliente ele vai te acionar e você precisa, nessas horas impróprias, dar todos os meios para que facilite o pagamento dos honorários. Então, você precisa aí apresentar para ele o Pix, uma transferência bancária, uma máquina de cartão de crédito, todas as facilidades, para que o pagamento possa ser realizado ali. Eu, normalmente, se eu tratei, cheguei no local, não efetuou o pagamento, eu não presto serviço, porque dificilmente, se já quebrou com você esse primeiro trato, dificilmente vai cumprir os demais, tá? Mas isso é um risco que cada um corre aí, entende o que pode correr, tá? Vestimenta. Olha só, você precisa estar uniformizado. O uniforme do advogado é a sua roupa. O homem é um terno e a gravata. A mulher é ali uma roupa mais social também. Então, assim, eu recomendo. Eu tenho um hábito até de já deixar, normalmente, uma roupa previamente separada nos finais de semana e feriados para mim já lançar a mão. Porque você chegar de bermuda, chinelo, chegar de camisa de malha, você não vai ser valorizado pelo seu cliente. Tá? A imagem diz muito, diz muito. E aqui vem uma dica aqui que é um pulo do gato, vamos dizer aqui. Dados de geolocalização do cliente. Pega a senha dele do Gmail, da Apple, para que você tenha acesso aos dados de geolocalização dele. Tá? Ano passado, em dezembro, eu consegui uma absolvição sumária de um cliente, onde um fato fundamental para a absolvição sumária dele foram os dados de geolocalização dele, tá? Onde eu apresentei para o magistrado que era impossível o meu cliente estar no local onde os fatos se deram, no dia e na hora que os fatos se deram. Era impossível. Ele não esteve ali no dia, na semana, nem no mês. E eu provei tudo isso através de dados de geolocalização. Então, peço ao seu cliente para que você tenha acesso a isso e seja aí mais uma ferramenta de defesa para você, tá? O seu trabalho, como eu disse, começa quando você atende a ligação. Atendeu a ligação, você começou a prestar o trabalho. E é importante que, nesse momento, você busque o máximo de informações sobre o fato. Um familiar que está te ligando, quem quer que seja, pergunte o máximo. Hora que foi preso, aonde foi preso, se foi a Polícia Militar, se foi a Polícia Civil, se foi a Polícia Federal, em que condições, o que foi preso com ele, tudo, pergunte tudo já. Ele trabalha, ele não trabalha, ele já foi preso outra vez? Por qual fato que ele já foi preso? Há quanto tempo ele já foi preso? Tem filho? Não tem filho? Tem alguma doença? Levante o máximo de informações nesse momento, tá? Já vai para a delegacia com o pagamento dos honorários certo ou combinado. Como eu já disse aqui, chegando na delegacia, você busca informações com os condutores. Se é a Polícia Militar, se apresente, eu sou advogado aqui do preso, o que aconteceu? Muitas das vezes eles vão te relatar ali a versão deles. Depois, chega para o investigador da Polícia Civil, o responsável ali por receber aquele preso.
olha, eu sou advogado, fulano de tal, eu sou responsável pelo preso aqui, o que aconteceu? E ele vai te contar a versão dele. Eu sempre recomendo, vou ver se está aqui, ó, eu sempre recomendo você utilizar, até ao invés do cartão, eu recomendo utilizar essa carteirinha, que ela facilmente é identificada. Às vezes você chega no balcão ali da delegacia e por um motivo ou por outro, você não pode nem estar de terno naquele dia, ou você está com uma roupa mais despojada, você apresenta, logo eles identificam, opa, é um advogado. E aí eles vão te identificar logo de longe, entendeu? Conversa com ele, procura ali a versão dos fatos de cada um deles, para você se inteirar, você já ouviu a família, ouviu o condutor, ouviu o investigador da Polícia Civil, e após isso, você vai solicitar acesso ao seu cliente que está preso ali em flagrante. Chegou lá, é direito do preso e seu a entrevista reservada, tá? Então você pode chegar ali, tem uns investigadores que ficam igual papagaio de pirata. Ele abre a porta ali do local onde está cautelado o preso e fica quase que no seu pescoço assim. Você pode pedir, olha, preciso conversar com ele aqui reservadamente. Ah, doutor, mas é por segurança. Tudo bem, se você se afastar aqui 3 metros, 4 metros, ainda é seguro. Então, eu te peço que você se afaste aqui para que eu possa conversar com ele. E converse com ele, se apresente a ele. É importante, nesse momento, você dizer o nome dos familiares que te procuraram, com quem você esteve na porta da delegacia, porque, olha, eu já estive na delegacia com um cliente e ele achou que eu era um policial disfarçado, querendo arrancar dele informações. Não se assustem com isso, tá? Então, se apresente. Olha, eu tive ali com seu irmão, o fulano de tal, conversei com ele, inclusive ele está ali na frente, ele me relatou o que aconteceu, não sei o quê, sou advogado, me solicitou para que estivesse aqui. E aí você conversa com ele, ouve ele. O que aconteceu? Deixa ele falar. Ele vai falar um monte de coisa e você vai começar a contrapor com as provas que você já entende que existem, de acordo com o que você ouviu com os condutores e com o investigador da Polícia Civil, tá? Ou da Federal, que seja. E aí você começa a contrapor a história dele. Olha, você está falando isso, mas fulano falou aquilo. Será que de fato foi assim? É importante para você alinhar a estratégia. E aqui eu quero abrir um parênteses, já que a gente está entre colegas aqui, eu tenho a liberdade de dizer, olha, muito cuidado para não atravessar o trabalho de colegas. Eu já cheguei na delegacia e já fui surpreendido por colegas sentados com o meu cliente. Meu cliente havia sido preso mais cedo, o processo onde havia havido a ordem de prisão era de uma comarca distante daqui da minha cidade, mais de 100 quilômetros, o processo era físico. Então, eu falei com o meu cliente, olha, eu vou lá, vou ter acesso e vou retornar para a gente poder conversar, para entender do que se trata. Era uma prisão preventiva. E nesse tempo que eu fui lá, tirar a cópia do processo, que era imenso, e retornar, eu cheguei na delegacia e eu encontrei um colega com uma folhazinha assim, ó, dobradinha na mão, sentado conversando com o meu cliente. Eu entrei e falei, opa, tudo bem? O que houve? Não, fiquei sabendo que fulano era uma pessoa muito conhecida, que fulano foi preso, eu vim aqui para conversar com ele, mas eu falei com ele que ele está em boas mãos. Ah, não, tudo bem, então você me dá licença que eu preciso tratar com ele agora sobre o processo dele, que eu fui pegar a cópia. Cara, foi embora, o cliente falou comigo, doutor, ele veio aqui, aquilo na mão dele era uma procuração. Ele estava tentando me convencer de contratá-lo. Então, colegas, assim, a gente sabe que é direito do cliente contratar e destratar, vamos dizer assim, né? Dispensar um advogado. Mas se você for contatado por alguém e já sabe que, nesse caso, existe outro advogado, você conversa com esse outro advogado. Eu já fui contratado por um familiar, cheguei na delegacia e um outro familiar havia contratado outro advogado. E eu cheguei lá e esse outro colega já estava lá. Cheguei para o colega e falei, olha, eu estou aqui porque fulano me ligou, cara. Não entenda mal, tá? Eu vou ali conversar com ele, você chegou primeiro, você toca aí e tal, não tem problema não. Fui lá, conversei e fui embora. Nós precisamos valorizar a postura ética. Precisamos valorizar a postura ética, tá? Então, esse aqui é só um parênteses que eu abri aqui nesse ponto, certo?
Mas, prosseguindo, né, nós temos ainda ali, em sede de delegacia, alguns requerimentos que a gente pode fazer, certo? E aqui eu vou listar alguns requerimentos interessantes para que você possa fazer. Você já anda com uma pastinha, eu tenho isso, os modelos, tipo formulário, desses requerimentos em pastinha, tá? Você faz um requerimento para você preencher à mão ali mesmo o nome do cliente, a delegacia, o número do auto de prisão em flagrante, né? E aí você faz um requerimento para acompanhar todos os atos do flagrante policial, inclusive a oitiva dos condutores. E aí está a fundamentação, que você vai basear o seu pedido. Além desse requerimento, você também pode fazer um requerimento para acesso às diligências já documentadas, que às vezes eles ficam ali criando um embaraço para você ter acesso a um depoimento que já foi prestado e etc. Então, materializem. Lembra o que eu falei? Materializem, porque senão depois vai ser só você falando e aí o servidor público ele tem a fé pública presumida. Então, materializem tudo, certo? Um requerimento para que se promova diligências, aonde você vai indicar testemunha, câmeras de filmagem, etc. Artigo 14 do CPP. A investigação defensiva está aí, gente. A gente precisa ter um olhar mais atento, uma forma de atuar mais proativa. Já passou a época daquele advogado que ficava sentado, esperando as coisas acontecerem, esperando uma intimação. Olha, cuidado! As coisas hoje estão muito dinâmicas. Isso requer de você uma atitude, uma atitude mais viva, mais próxima. Tem que gastar a sola do sapato. Não adianta ficar só amassando espuma da cadeira lá no escritório, não. Você gasta a sola do sapato, sua. Vai lá. A advocacia não é o que ficam aí postando no Instagram, não, gente. Aquilo, sujeito cabelo penteado 24 horas, que nem sua, que tá lindo, maravilhoso, maravilhosa, maquiada, nada. A advocacia não tem glamour, não. A advocacia é rock and roll, é rock and roll. Então, gasta a sola do sapato, porque assim você vai ter resultados que a maioria não está tendo. E tendo resultados, você vai ter clientes, porque o que chama cliente é resultado. A garganta, né, a conversa, vai te levar até um ponto. Dali em diante, você só vai seguir se for competente. Então, se seus resultados é a sua maior vitrine, tá? É o que vai chamar os clientes. Então, isso vai vir através de uma advocacia, vamos dizer assim, refinada, uma advocacia proativa, uma advocacia preocupada com o cliente, mais do que com glamour. E aqui vem mais um pulo do gato. Tá? Eu já falei lá do acesso aos dados de geolocalização. Esse requerimento aqui é crucial, porque ele trata sobre a cadeia de custódia. Olha, faça um requerimento para acondicionamento de provas em invólucros lacrados, constando as características, por exemplo, se for um celular apreendido, do aparelho, serial, e-mail, se está ligado ou não, quem colocou o invólucro, artigo 158b, inciso 5º do Código de Processo Penal. Quem tem o hábito de ir na delegacia, principalmente delegacia civil, sabe que chega lá, eles não têm estrutura nenhuma, não tem lacre, não tem nada. Eles têm um rolo com a sacola transparente, aquela mesma sacola que você usa para congelar carne na sua casa, eles têm um rolo daquilo, onde eles arrancam uma sacola, enfia a coisa dentro ali, amarra, e não tem nenhuma garantia da cadeia de custódia. E uma configuração da quebra de cadeia de custódia pode resultar numa ilegalidade de provas derivadas. Extraíram lá do celular conversas que demonstram ali uma associação ao tráfico. Ora, mas a cadeia de custódia que apreendeu esse aparelho foi quebrada, o que não nos dá uma garantia de que essa prova seja rígida.
e não pode ser utilizada. E aí, não tendo essa prova, às vezes o seu cliente ou a sua cliente vai ser absolvida. Esse requerimento aqui é fundamental. Esse requerimento aqui é fundamental. Ele vai definir aí muita coisa durante o processo. E muitos colegas não estão se atentando para a importância da cadeia de custódia. Estudem sobre isso. Os tribunais superiores já têm se manifestado reiteradamente sobre esse fato. É um fato muito importante e que a precariedade da justiça aí, desde as delegacias, deixa latente vamos dizer assim, o amadorismo no manuseio das provas. Eu tive casos de que quem apresentou, por exemplo, os estojos do disparo, né, ali das munições, foi o próprio cliente, que catou lá no meio lá do mato e apresentou para a justiça. Já teve casos que não consegue identificar digital nenhuma, ou identifica-se centenas de digitais. Por quê? Na hora de se recolher as provas, o policial militar vai lá, mete a mão naquilo de qualquer jeito e enfia no bolso, e chega na delegacia, coloca no balcão, o outro pega, e aí vai contaminando tudo. E a perícia local, então? Que não tem preservação de nada. Que nesse país, quando acontece alguma coisa, todo mundo já amontoa em cima e mete a mão e quer tirar foto, quer fazer isso e aquilo, e não tem preservação do local para que se possa ser periciado e que se possa ali garantir a dinâmica dos fatos. Então, esse requerimento sobre a cadeia de custódia é importantíssimo. Importantíssimo. Se atentem a isso, tá? Se atentem a isso, certo? No mais, a gente está aqui chegando ao final da minha exposição. A gente vai olhar aqui se tem algumas perguntas, né? Para que a gente possa estar respondendo. Você pode me localizar, às vezes você tem alguma dúvida, alguma coisa, né? Você pode me localizar por esses meios de contato aí que eu estou disponibilizando para você, e vai ser um prazer imenso se você mandar para a gente lá e a gente poder contribuir. A minha ideia de mundo, né, é que a vida só faz sentido quando a gente compartilha, quando a gente se doa ao próximo. Se a gente não se doa, se a gente não compartilha, a vida não faz sentido. Tudo aquilo que eu entrego, eu recebo de volta. Então, eu tenho um prazer imenso. Eu não sou vendedor de curso, tá? Não vou te vender aí o curso da bala de prata da advocacia, não vou te vender aí os 5 passos para você enriquecer com a advocacia. Então, assim, o que eu tento passar é a minha experiência, certo? E o que eu tenho aprendido ao longo dos anos. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, ver aqui as perguntas que foram compartilhadas, né? Vamos lá, um abraço aí para todo mundo que está ouvindo. Se você tem pergunta, você pode ir aí lançando aí para a gente. Doutor Cláudio Soares aí, ó, um abraço. Valtinho, Direito em Pauta. Leonardo Santiago, forte abraço aí, meu irmão. Doutor Cláudio é de Campos dos Goytacazes, bacana. Mariana Lira, estamos chegando aqui nas perguntas. Michele Azevedo, Robson, Maurício Prucli, meu amigo, forte abraço. Vamos ver aqui. O atestado, ó, o doutor Cláudio Soares. O atestado de antecedentes não mostra inquéritos e processos em andamento. Pode-se retirar a certidão de inteiro teor. Além disso, o TJRJ disponibiliza uma certidão criminal. Perfeito, e é tudo eletrônico. O requerimento é todo feito eletrônico. Então, é muito simplificado. Antes, tinha que se ir até o distribuidor para requerer, e hoje é tudo feito eletronicamente, você recebe direto no seu e-mail, tá? Doutor Denis Lauro, forte abraço aí, meu irmão. Ana Lúcia. Marcelo Camargo fez aqui uma pergunta. É preciso juntar a procuração no inquérito com petição para ter acesso?
Precisa ser com firma reconhecida? Marcelo, muito boa pergunta. Olha só, não precisa juntar a procuração caso o inquérito não esteja tramitando em segredo de justiça, tá? Você tem direito, prerrogativa de acessar, certo? Se estiver em segredo de justiça, aí somente apresentando a procuração, tá? E quanto à firma reconhecida, não, é desnecessário o reconhecimento de firma, tá beleza? Suelen Rodrigues, como peticiono, visto que não tive acesso aos autos, com o número. Você vai ter o número do registro de ocorrência, e aí você vai fazer a petição, vai mencionar ali o número e vai protocolar ali na delegacia mesmo, tá? Um abraço aí para o Anderson Batista, Sandra Costa, Cláudio Soares, de novo aqui. Falou que fica de social o dia inteiro. Se eu pudesse, eu dormia de social também, doutor Cláudio. Vamos lá. O Emerson, ótimo parênteses, né? A gente precisa cada dia mais primar pela ética no nosso lidar. A gente não pode se ver aí como rivais, vamos dizer assim. A gente precisa entender a relação nossa e a necessidade da gente ter uma boa relação entre nós, tá? Vamos lá. Fernanda Rego. Boa noite aí para você, Fernanda. No caso de já encontrarmos outro colega contatado por outro familiar, como fica a questão dos honorários já pagos? Desculpe, mas como lidar com essa situação? Aí eu vou dizer sobre mim, tá? Como aquele honorário eu contratei, vamos dizer, combinei para prestar um serviço que eu não vou prestar, eu devolvo integralmente. Se foi necessário eu deslocar, ter um longo deslocamento e tal, eu combino ali somente para que seja ressarcido o valor de despesa, tá? Mas, no mais, eu faço a devolução da mesma maneira como me fez o pagamento. Se fez o pagamento através de um Pix, eu devolvo no Pix. Se fez por TED, eu espero compensar e devolvo o TED. Se foi feito depósito bancário lá por envelope, vamos dizer assim, que eu não recomendo, porque você pode ser vítima aí de um golpe, né? Eles falaram que pagou e o envelope está vazio, eu só devolvo também depois que for compensado. Ah, cheque, depositou? Só depois que for compensado, tá? Não devolva antes, porque senão já era, tá? Senão já era. Michele Azevedo, como proceder no caso de o advogado não ter procuração no caso de flagrante? Você não precisa, tá? Você não precisa da procuração no caso de você estar atuando no flagrante. Você foi constituído ali naquele ato, certo? Na próprio depoimento do seu cliente, mesmo que ele fique em silêncio, ele vai dizer ali que constitui naquele ato você como advogada e etc, tá? Então, é isso. Agora, uma questão muito importante aqui, que eu me recordo. Se você chegou na delegacia, às vezes por um infortúnio você chegou e já aconteceu o depoimento do cliente, já aconteceu o depoimento dos policiais, dos condutores, tudo, já está finalizando. Você chegou. E aí, chega o delegado e fala, doutor, está aqui, você é o advogado, você é advogada? Toma aqui, assina o inquérito aqui para a gente, já finalizou. Se você não participou do ato, não assine. Não assine. Porque se tiver ocorrido alguma ilegalidade naquele ato, vamos dizer que seu cliente foi se viciado no momento ali dele prestar o depoimento. Ele foi agredido, ele foi torturado. E aí você pega, depois chegou, assinou. Na hora que chegar na audiência lá de custódia, que você for alegar isso, o juiz, promotor, vai olhar, ué, doutor, mas você estava lá no ato, você assinou aqui. Não, não estava, não, só assinei depois. Como que você vai provar isso? Então, você só assina aquilo que você participa, tá? Se não participou do depoimento, não assine. Não assine. Se ficou constado no depoimento algo que não foi dito, não assine. Não assine, tá? Você vai lá e coloca em protesto, não assino, certo?
Então, acho que foi esclarecido isso aí. Mais uma aqui do doutor Cláudio. Tem alguma sugestão para o advogado que ingressa na seara, porém não teve prática por estágio, nunca esteve numa delegacia como advogado e pela primeira vez? Ô, Cláudio, o que eu te sugiro muito é que você possa mandar um e-mail aí para o Projeto Mentoria. Entra lá no Instagram da Mentoria OAB-RJ, se você ainda não mandou, e manda lá dizendo que você quer ser mentorado por um advogado ou advogada da área criminal. E você vai poder ter essa, vamos dizer assim, conversa, vamos dizer, mais clara, né, mais de perto sobre aí sobre essas coisas mais práticas, tá? Então, eventualmente, você vai poder ir numa delegacia junto com o advogado, numa audiência junto com o advogado. Eu compartilho com aqueles que eu tive a oportunidade de estar mentorando, compartilho casos que eu trabalho, teses que eu trabalho, denúncia, a gente discute fatos, faço simulação até de resposta à acusação, né, teses que a gente pode trabalhar. Então, é muito bacana. Esse é um projeto que eu recomendo a você que está assistindo aí, que você possa participar, porque eu comecei sem ter tido essa oportunidade. E esse projeto, para mim, foi fundamental para mim poder compartilhar aquilo que eu não tive a oportunidade de ter, que é ajudar justamente o advogado que está iniciando na área. E a área criminal é muito complicada, né, para a gente se inserir. Vamos lá, se você tiver mais perguntas, você pode encaminhar para a gente aí no chat aí que eu estou lendo agora aqui. Mandar um abraço aí para Tássia Paloma, para Kátia Vaz, Antônio Pena, Mariana Neves, a nossa colega aqui da subseção, tá? Isso aí, Sandra, procura mais informações, tem em todas as áreas, tá? Tem em todas as áreas. Então, se você quer a área de família, LGPD, né, que nem a doutora Cândida estava aqui falando que atua na área, você pode estar mandando. E como eu disse aqui no início, a área criminal ela tem uma repercussão muito grande. Esses dias, um colega meu que atua para uma rede de supermercados me ligou solicitando porque os fiscais da vigilância sanitária tinham ido até o mercado e tinham constatado ali produtos com a validade vencida que estariam ali supostamente impróprios para o uso. E levaram ali o administrador, o gerente ali daquela unidade ali do supermercado para a delegacia, com voz de prisão em flagrante. Veja, uma simples inspeção da vigilância sanitária acabou por desdobrar em uma possível prisão em flagrante, por causa de produto com validade vencida, que é crime perante o Código de Defesa do Consumidor. Então, olha como que podem ter desdobramentos da vara do trabalho. Você está lá com uma testemunha prestando depoimento e ela ali mente, vamos dizer assim, e pelo juiz ali autuado em flagrante, né, pelo falso testemunho, sai dali e vai para a Polícia Federal. E você, se ela é uma testemunha que foi encaminhada por você, você de alguma forma vai ter que amparar. Então, não é que você precisa, vamos dizer assim, saber tudo de tudo, mas você precisa eu costumo utilizar a técnica da cruz, tá? Você precisa saber de tudo um pouco e precisa saber de forma profunda sobre algo, tá? Então, assim, o que eu recomendo muito a vocês é a capacitação cada dia mais para que possam aí assessorar os seus clientes da melhor forma, tá? Então, se tiverem aí mais perguntas, podem encaminhar, ou a gente vai estar encaminhando aí também para o encerramento da aula, beleza? Eu agradeço aí a todos vocês que pacientemente estiveram até aqui nos ouvindo. Nos siga lá na rede social, no Instagram, @drtulio.fiore, e
e a gente vai estar aí, de alguma forma, contribuindo com você. Eu compartilho vídeos também, para que a gente possa estar cada dia mais contribuindo com a atuação dos colegas, certo? E só o fato de vocês estarem aqui já diz muito. Segunda-feira, 7h30 da noite, e vocês dispostos a estudarem. Parabéns para vocês, torço muito e tenho certeza que esse aí é o caminho. Esse aí é o caminho para que vocês possam ir além e além. Beleza? Ó, forte abraço, Emerson. Muito obrigado aí, tá? Cada dia mais que a gente estuda, a gente se apaixona mais e mais. Então, nunca desistem desse caminho, porque esse é o caminho. A verdade, ela liberta, e o estudo é que vai te trazer aí para a verdade, beleza? Forte abraço para todos vocês e até a próxima. Não deixem de seguir Mentoria OAB-RJ. Esse programa é sensacional e veio para revolucionar a advocacia. Forte abraço aí para vocês, boa noite e até a próxima.